Irmãos, pega quem está do teu lado aí, ora pela palavra, pelo irmão que vai ministrar a palavra. Pega quem está do teu lado. Já vamos entrar no Espírito. O Senhor tem nos abençoado, a igreja está lotada, graças ao Senhor. Vamos orar por essa palavra. O Senhor falar conosco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Tua graça, Senhor, tem nos alcançado. Estamos aqui, Senhor, pela Tua grande misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que nós não merecemos, mas o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Por isso, Deus, fala conosco. Desde que entramos aqui, Senhor, o Senhor tem usado os hinos para falar conosco. Agora, Senhor, se por algum motivo nós ainda não conseguimos, Senhor, usa agora a Tua palavra para falar o nosso coração. Nos dá a direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom, irmãos. Louvado seja o Senhor. A gente organiza as cadeiras assim, desde daquele período da pandemia, né? Mas a gente tem muito mais cadeiras. E a gente, né, graças ao Senhor, hoje tem bastantes irmãos, mas tem mais cadeiras aí dentro. E a gente tem que começar a botar um pouquinho mais junto, porque se continuar assim, né? Botar um pouquinho mais junto, graças a Deus. Essas cadeiras, elas têm um encaixezinho para ficar um do lado da outra. Encaixada. Né? Tudo guardado, né, irmão? Aleluia. Irmãos, temos o título de hoje, que é justamente esse aí, aperfeiçoando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Toda semana a gente tem um título, um assunto abordado, a qual nós estamos estudando o livro de Efésios, e adentramos, né, no capítulo 4 do livro de Efésios. E durante toda essa semana, a gente pega alguns pontos do livro de Efésios e desfrutamos dela. Então, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz aqui por ver pessoas que eu não via há muito tempo. Irmão Rogério. É bênção, né, irmão? Aleluia. Fico muito feliz mesmo.
Hoje também o pai de Joana. Aí, ó. É? Oi? É, Jair. Bem, o namoradinho de Joyce, fazia tempo que eu não via ele. Como é teu nome? Eduardo. Deus abençoe, Eduardo. Meu neném, diretamente de João Pessoa. Verinha, vem não, Verinha? Amém. Oi, é de Pernambuco, meu Deus. É uma conferência essa reunião, é uma conferência. Aleluia. Jair. Em Efésios capítulo 4, versículo do 7 em diante. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Esse versículo 7 começa a falar sobre a graça. A graça que foi concedida a cada um. O que é graça? Graça, no seu significado original, quer dizer assim: favor imerecido. Algo que você não merece, mas você obtém. Porque quem tem para dar, passou a lhe amar, não pelaquilo que você tinha para oferecer, mas porque ele achou graça em você. Não é maravilhoso isso? Então, graça nada mais é do que Deus nos amando, perdoando-nos, sem a gente merecer. Nós cometemos falhas, erros, mas de alguma forma, esse amor nos alcança. De alguma forma, esse amor, ele nos abraça. E se revela para cada um de uma forma diferente. Tem pessoas que precisam de mais amor, porque tem no seu coração mágoas, ódio, rancor. Aí essa graça se apresenta para ela como o amor. Tem pessoas que se sentem solitárias, mesmo em meio a uma multidão. Pessoas que sentem um vazio no seu interior, mesmo tendo um pai ou uma mãe, mas sente que há uma necessidade de algo que no mundo não consegue preencher. Essa graça, ela se apresenta de uma forma tão completa, que passa a preencher esse vazio dentro de cada ser humano. É de acordo com a sua necessidade, essa graça ela se apresenta como sua necessidade. A Bíblia diz que
nós somos pecadores. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim, ó: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, diga para o irmão que está ao seu lado, pela graça, aleluia, pela graça. Não é porque você é bonito, não. Não é porque você é magrinho, não é porque você é fortinho, não é porque você tem um cabelo enrolado, não é porque você tem um cabelo liso, que você é careca. Não é nada dessas coisas. A graça de Deus, Ele veio para todos. Para quê? Para salvar a todos. Mas todos serão salvos? Por que todos não serão salvos? Porque rejeitam a graça. Deixa eu lhe contar uma história. Havia um homem que tinha cometido todo tipo de atrocidades, coisas perversas mesmo. E ele foi pego num delito, algo gravíssimo, em flagrante, e ele foi preso. E o seu julgamento foi decretado que ele iria para a morte. Seu julgamento era a morte. A cidade pequena, todo mundo o conhecia, mas o juiz que o julgara não era daquela cidade. Não sabia daquele homem. Então, um grupo de pessoas foram procurar o juiz e dizer a ele assim: olha, essa pessoa, ela não é uma pessoa má. Foi algumas tragédias, algumas decisões que ele tomou errada, que causou nele esse coração amargurado. Mas ele era uma pessoa boa, que servia a comunidade, era uma pessoa excelente. E aquele juiz ficou refletindo sobre isso e disse assim: eu vou conhecer esse rapaz pessoalmente, e se de fato ele for uma pessoa boa, eu vou livrá-lo da condenação da morte. E esse juiz, ele veste uma roupa de um sacerdote, põe uma Bíblia debaixo do braço, disfarçadamente, para conversar com aquele preso. E põe dentro da Bíblia uma carta de soltura, dando àquele homem a liberdade. Então aquele juiz vai até o encontro daquele homem preso, que há poucos dias ia ser sentenciado à morte, bate no cárcere. E aquele homem preso,
amargurado, desiludido, grita, dizendo: eu não quero receber visitas. E aquele homem, aquele juiz, insiste, dizendo: deixe-me ler a palavra para você, deixe-me mostrar uma luz para a sua salvação. E aquele homem disse: eu não creio em Deus, eu não quero Deus. Do que me adianta Deus se daqui a alguns dias eu estarei morto? Aquele juiz então dá as costas e vai embora. O segurança daquele cárcere põe a mão na cabeça e diz: você é um louco, como você faz isso? Ele disse: eu fiz o quê? Ele disse: você acabou de expulsar quem tinha o poder de lhe libertar. E ele disse: como? Aquele homem não era um sacerdote, era o juiz que lhe condenou, que queria lhe conhecer, se de fato você era uma pessoa boa ou não. Então ele foi embora e você perdeu a sua oportunidade. 3 dias depois, aquele homem vai para a cadeira elétrica. Amarram ele, colocam ele sentado e fazem-lhe a última pergunta, dizendo para ele assim: você quer dizer as suas últimas palavras? Aquele homem disse: sim, eu quero. E todos ficam esperançosos saber o que aquele homem quer dizer. E ele diz, em lágrimas: hoje eu sei que eu não estarei morrendo pelos meus pecados cometidos. Hoje eu estarei morrendo porque eu rejeitei a graça que me foi dada. Porque eu já tinha recebido o perdão dos meus pecados e eu rejeitei o perdão. Muitos aí fora têm uma ideia de cristianismo, do grande amor de Deus, como apenas um grupo religioso que se reúne para discutir doutrinas e regras. Mas Deus é real. E a vinda dele aqui na terra me prova que o amor dele foi para que todos nós não venhamos perecer, para que nenhum pereça. A oportunidade que Deus deu ao homem vindo à terra foi para que o homem pudesse ser salvo. Salvo de quê? Dessa morte que nos aprisiona, dos nossos desejos e vontades que nos afasta de Deus. E se os homens de fato abraçassem essa graça, eles iriam compreender que a vida dele precisa estar dentro da vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Deus lhe deu a oportunidade de você nascer, viver e estar na idade hoje que você está, na qual muitos não conseguiram. Mas por que Deus hoje está nos dando essa oportunidade? Porque a graça bate mais uma vez na sua porta, lhe dando uma oportunidade de salvação. E nós não devemos rejeitar essa graça. Todas as vezes que eu digo não a Cristo, eu estou rejeitando essa graça. Mas irmão, tem como dizer não a Cristo? Tem. Não com palavras, mas com atitudes que demonstram o quanto nós não queremos esse compromisso, esse relacionamento com Cristo. A Bíblia diz que o Senhor ele veio e habitou entre nós. No livro deixa marcado aqui em Efésios, livro de João,
capítulo 1. No versículo 1 me diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada de que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A vida veio para ser a luz dos homens que habitam em meio às trevas. A luz, ela veio para mostrar ao homem um novo caminho, um novo viver, uma nova direção. E o versículo 12 me diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça veio, não porque o homem era merecedor, mas porque Deus amou o homem. Deus nos amou. Cada manhã que você acorda é um sinal dessa graça querendo um relacionamento contigo. Nós não sabemos quantos dias nós iremos viver nessa terra, mas uma coisa é certa: Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele desceu dos céus por amor a mim e amor a você, e se tornou essa graça e essa verdade para nos tirar das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Volta lá em Efésios. Ó Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 4, nos mostra um princípio espiritual, como isso aconteceu. No versículo 7, nós lemos que a graça foi concedida a cada um de nós. A graça já foi dada, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí no versículo 8, ele me mostra, no mundo espiritual, como essa graça agiu para nos libertar. No versículo 8 diz que quando ele subiu às alturas, está falando aqui sobre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, quando ele subiu para o Pai. Tá? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que significa? Significa que antes de Cristo vir à terra, nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos a oportunidade de sermos salvos e nem ter um relacionamento com Deus. Quando Cristo morre na cruz, quando Ele morre na cruz, Ele, por meio de sua morte, Ele vai às regiões inferiores da terra, que se chama Hades.
E o Hades é onde se encontra a morte. E o Senhor foi lá e tomou o que aprisionava o homem na morte. E quando ele vence a morte, ao terceiro dia ele ressuscita, dizendo para a morte assim: morte, até hoje os homens estavam aprisionados em ti, mas hoje tu não terás mais domínio. Se o meu filho na terra se arrepender dos seus pecados e se converter a mim, eu darei a ele uma oportunidade de viver uma vida eterna, não mais uma morte eterna. Isso não é maravilhoso? E ele foi o primogênito a nos mostrar que isso é real, porque a morte não reteve ele. Quando ele leva o cativo levou o cativo o cativeiro, a Bíblia também me diz que ele concedeu os dons aos homens. Isso não é maravilhoso? É como se Cristo dissesse assim: olha, eu não vou só resolver a questão da morte na sua vida, a questão do pecado da sua vida, mas eu também vou dar a você um espírito que vai começar a guiar você nessa verdade, a andar, você vai passar a andar na luz, e você vai compreender qual é a vontade de Deus. Isso não é maravilhoso? Eu vi uma reportagem outro dia. Reportagem não, era um vídeo. Um homem que criou um papagaio, muitos anos, desde pequenininho. Criou o papagaio. E com o tempo, aquele papagaio se acostumou com as pessoas e tal. Mas algo aconteceu que ele no vídeo mostrava assim: eu vou libertar esse papagaio hoje na mata. Eu não quero mais cuidar dele e tal, eu quero que ele seja livre. E foi soltar o papagaio na mata. O papagaio ficou como? Perdido. Ele não sabia se alimentar, não sabia comer, porque tudo ele tinha na mão do homem. Aí no vídeo mostrava ele triste, chorando, soltando o papagaio não queria ir embora. Não sabia o que era liberdade. Não sabia o que era estar livre. Estava com medo de enfrentar a independência. Por que eu estou falando isso? É porque Deus, Ele apenas não nos libertou sem dar a nós uma direção. Ele deu a nós dons, para que a gente possa exercitar e praticar a vontade de Deus na nossa vida. No versículo 9 me mostra que, dizendo, que, ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quantos céus nós temos? A Bíblia diz que ele subiu acima de todos os céus, no plural. Quantos céus nós temos? A Bíblia diz que temos 3 céus. Temos esse que nós vemos, a olho nu, azulzinho, Tem um segundo céu, onde habita as galáxias, estrelas, já é fora da atmosfera. E o terceiro céu, a Bíblia diz que é onde se encontra o trono de Deus. Cristo, ao ressuscitar, Ele subiu acima de todos os céus.
Para quê? Para poder voltar para o homem e encher o homem com a sua plenitude. É como se Deus dissesse assim: está aprovada a sua obra. É esse novo homem que eu quero aqui em cima comigo. É por isso que o Espírito Santo tem o trabalho de nos encher, de nos governar. Por isso que Ele tem nos aperfeiçoado, para nos ajudar a compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem muita coisa em nós que o Senhor quer tirar. Tem coisas em nós que o Senhor tem muita coisa em nós que não vai subir nem no primeiro céu, quanto mais no terceiro céu. E o Senhor precisa agora limpar essas coisas de nós. Como é que Ele vai fazer isso? Por meio do seu Espírito. Louvado seja o Senhor. E Ele quer nos encher. Em reuniões anteriores nós já vimos o homem feito do barro sopra-se, o chamar, que é o sopro divino, o chamar entra, o homem agora se torna alma vivente, o pecado adentra, mortifica o espírito do homem. Nas reuniões anteriores nós falamos sobre isso. E o homem passou a cometer todo tipo de atrocidade, porque o pecado passou a habitar dentro do homem. E qual é o intuito hoje do Espírito? Ganhar o nosso coração. Nosso coração é constituído de 4 partes: mente, vontade, emoção e consciência. Se o Senhor ganhar o coração do homem, ganha ele por inteiro. E isso, irmãos, é um trabalhar de um Espírito dentro de nós. Todos os dias eu tenho que aprender o que é morrer. Todos os dias eu tenho que aprender o que é negar a vida da alma. Todos os dias eu tenho que aprender a permitir com que o Senhor me aperfeiçoe para a sua obra. Tem certo tipo, irmãos, de problemas que surgem na nossa vida. Muitas vezes não é o inimigo de Deus, é Deus permitindo para nos aperfeiçoar. É Deus nos ensinando algo para nos ajudar em algo que estamos em falta. Ó Senhor Jesus, quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12. É o 12? Deixa eu ver se é o 12. Ó Senhor Jesus. Isso. 1 Coríntios 12. O versículo 12 em diante diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. De um só Espírito. Por que o alimento diário trouxe isso como um ênfase, como um dom? O principal dom que todos nós temos de receber o Espírito. É porque, irmãos, nós precisamos entender que quando nós recebemos Jesus para dentro de nós,
Não há espírito diferente em ninguém. As mesmas provações que o meu irmão passa, eu passo. Às vezes até maiores do que a do irmão. Você pensa que a sua situação está ruim, mas você, quando ouve a história do outro irmão, está pior que a sua. Aí você diz assim, graças a Deus que a minha não está desse jeito. Mas o Espírito, ele dá saída, e ele mostra o escape, para muitas situações, mediante o quê? Mediante a nossa sensibilidade em ouvir e obedecer o que Deus tem falado. Porque que uns recebem e outros não. É o quanto essa graça eu tenho permitido ser trabalhada dentro de mim. Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele tem salvado todos os homens. Mas nem todos os homens querem ser salvos. Você acredita nisso? Foi ontem, na reunião de jovens. Eu falei aqui com os jovens a respeito de uma parábola que o Senhor me deu essa semana, mediante essa palavra. E o Senhor me trouxe para Lucas 13. Eu queria ler com os irmãos entenderem melhor. Lucas 13. Ontem eu compartilhei um pouquinho com os jovens desse sentimento. Louvado seja o Senhor. No versículo 6 conta uma parábola de uma figueira estéril, que diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupe inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Eu fiz a seguinte pergunta aos jovens. Esse homem tinha uma plantação de vinha, que é uma plantação de uvas, né? E no meio dessa plantação de uva, tinha um pé de figo, uma figueira. Qual era o intuito daquela figueira em meio à vinha? Como ela nasceu ali? Já estava, não estava? Por que aquele homem plantou a vinha e deixou a figueira? É porque ele queria, em meio a tantas uvas que ele tinha, um fruto diferente. Na mesma terreno, no mesmo lugar, mas ele queria comer figo. E a Bíblia diz que por 3 anos seguidos, aquele homem foi em busca do fruto daquela figueira e não encontrou. Aí eu disse aos jovens assim: imagina aquele homem, de ano em ano, fazendo a colheita de uva e dizendo: eu vou agora comer um figo. Vai lá, mas rapaz, não tem um figo? Não tem problema não, próximo ano eu volto.
Ele faz de novo a colheita de uva. Volta no segundo ano, cadê o figo? Não tem figo. Como é que ele vai pela terceira vez? Ele vai naquela expectativa. Não é possível. Os olhos daquele homem não estão mais na uva. Está no figo. Está ou não está? Está ou não está? E ele volta tão decepcionado quando vê que não tem figo, que ele pede para o viticultor cortar a árvore. Ele volta tão decepcionado. Aí eu falei para os jovens assim, ele tinha fruto da videira à vontade. Mas o que ele queria era figo. Por que ele queria figo? Porque essa era a vontade do dono da terra. Talvez você não consiga produzir uva, mas o Senhor quer ver um fruto diferente em você. O Senhor quer ver algo em você, a qual Ele vem buscando, de ano após ano, uma mudança no seu viver. E a graça de Deus é essa, que passa ano após ano, e Ele não vem atrás das uvas, Ele vem atrás de você. Eu imagino Deus dizendo assim, será que Ele já mudou? Será que ela já mudou? Será que agora ela entende qual é o prazer e a satisfação de andar na minha graça? Ano após ano, aquele homem vai em busca do figo, querendo ver o fruto desse dom que Deus deu a cada um. Muitos de nós nos escondemos por trás das uvas. Talvez aquela figueira diga assim, não vou dar figo não, porque ele já tem uva à vontade. O meu dom é diferente dos demais dons, então eu não vou servir na igreja. Eu não quero, eu não sei ficar na recepção, eu não sei servir de criança, eu não sei fazer nada na igreja. Então só vou aqui ficar sentada, ouvindo. Eu não sei produzir uva. Talvez esse foi o pensamento da figueira. E diz, para que eu vou querer dar figos se ele tem um monte de uva? Mas os olhos daquele Senhor não estavam nas uvas. Estava na figueira. Você compreende isso? Que o Senhor espera de você uma reação. Que o Senhor não chamou você para estar na terra inutilmente. O Senhor quer que você seja útil na igreja. Porque quem agradece a graça é grato. Quem agradece a graça tem a realidade dessa graça, que recebeu perdão, que recebeu amor, que estava perdido e que o Senhor achou, fica tão satisfeito que quer retribuir, dando fruto ao Senhor. Essa figueira tinha esse pensamento. E quando o Senhor decide cortá-la, aí vem Jesus Cristo e diz assim, deixa mais um ano. A obra de redenção de Cristo na cruz nos deu a oportunidade de nós sermos úteis novamente ao Senhor. Isso é graça. Sabe aquele homem da prisão que eu contei a história para vocês? Ele só teve uma oportunidade. Mas essa graça tem nos alcançado todos os dias. Tem nos dado a oportunidade todos os dias de recomeçar. Para nós sermos aperfeiçoados, para essa obra que o Senhor tem dado a nós, que é esse ministério que o Senhor tem chamado cada um de nós para orar por alguém, para pregar para alguém, para falar da obra desse amor para alguém. Deus não chamou você para ser uma árvore frutífera. Deus chamou você para dar fruto. Seja grato pela graça.
Tenha um coração grato, Senhor. Olha quem eu era, olha como eu vivia. Meu Deus, o que eu posso fazer para retribuir? Nada que a gente possa fazer possa pagar o que Cristo fez. Mas por que então Ele quer isso de mim? É porque, como diz lá em Isaías 57, que nós vimos até esse dia no Alimento Diário. Isaías 57, olha o que diz. Abra aí. Ó Senhor Jesus. Isaías 57. Versículo 14 e 15. Que diz: Disse-a, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que habita na eternidade quer habitar em mim e você. Vai entender isso, irmão? Nós complicado, nós desengonçado, nós que rejeitamos a Ele, nós que ignoramos a Sua vontade, nós que muitas vezes desprezamos, erramos. Aí o Senhor diz assim: mas a minha graça insiste em você. O que Ele viu em nós? Eu não sei. Que eu sou complicado, sou falho, mas todo dia eu sinto a graça me abraçando, dizendo: filho, eu quero habitar em você. Não, nós não somos merecedores disso. Em Romanos 5, Senhor Jesus. Romanos 5,18 diz. Vamos ler do 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual era o tamanho do teu pecado? Qual era o tamanho da distância que você estava de Deus? A Bíblia diz que a graça, o tamanho dela era o dobro. Era o dobro. Que cobriu
os nossos muitos pecados e ainda ficamos com crédito. Por isso que hoje a gente erra e a gente não é fulminado. O crédito que nós temos dessa graça. A obra que Cristo fez na cruz superabundou a obra de pecados que tínhamos. Isso não é maravilhoso? O que eu devo fazer para retribuir essa graça? A não ser abrir meu coração e deixar com que Ele faça morada. A minha vida precisa ser uma oferta viva ao Senhor. Senhor, não quero mais andar errante como eu andava. A partir de hoje, eu quero ser grato pela graça. Senhor, não quero mais viver nesses vícios. A partir de hoje, eu quero ser grato pela graça. Senhor, não quero mais viver na prostituição, nem na pornografia. Senhor, não quero mais viver, sabe, assim, me envolvendo com coisas erradas. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma oferta viva no Teu altar. É isso que o Senhor espera. Ele que habita na eternidade, quer habitar conosco. Mas para que Ele habite, tem que tirar de nós toda velharia, tudo aquilo que pertence ao velho homem. Por isso que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Feliz é aquele que aprende. Feliz é aquele que aprende. Louvado seja o Senhor. E para finalizar, eu quero ler o último versículo. Tá? Deixa eu achar aqui. Foi o que nós vimos até quarta-feira. Em 2 Coríntios. Quero finalizar com esse versículo. Quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Bênção, né, irmão? Bênção de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2. Quando nós aprendermos a ser grato pela graça e começarmos a andar dentro da vontade do Senhor, coisas surpreendentes irão acontecer. Você crê nisso? Pessoas que você acha que nunca ia se converter, começam a se converter. Por quê? Porque você começou a corresponder a essa graça. Coisas que pareciam aos olhos humanos impossíveis, começam a ter solução. Porque a graça que nós não merecíamos nos alcançou e nós estamos retribuindo com o nosso viver, com o nosso procedimento. Aí, 2 Coríntios 2, versículo 14 em diante, me fala disso. Que me diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Onde você passa, as pessoas vão ver uma fragrância diferente em você, uma atitude diferente, uma graça começa a exalar de você. Onde as pessoas passam assim e olham você e dizem assim: rapaz, você me dá uma paz tão grande. Isso é maravilhoso, irmãos. Você começa a exalar um bom perfume. E o versículo 15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como nos que se perdem. Para com eles cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós
Não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quer dizer, a gente não está negociando com Deus, mas mercadejando é isso. Mas vivendo aquilo que Deus quer. Deus está dizendo para mim, paga o preço. Eu não estou negociando com Deus. Ah, Deus, se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Ah, Deus, se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Deus assim, não é assim não. Faça o que eu digo. E verás a graça na sua vida. É isso? Então louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso viver possa exalar esse bom perfume. Amém? Vamos fazer grupos? Vamos fazer grupos? Eu vou pedir para que os irmãos, mas da igreja, ajunte-se com os irmãos novos que estão aqui hoje nas reuniões, tá? Para ajudar os irmãos que estão nos visitando, para ajudar os irmãos que faz tempo que não estavam aqui conosco, não tem a prática de compartilhar, né, irmão? A gente possa se mesclar com esses irmãos. Amém.